Olá, meus queridos, estamos de volta e hoje vamos falar um pouco sobre Estados Unidos e América Latina. Aula passada falamos sobre a Guerra da Secessão, falamos sobre o conflito existente entre os estados do Norte e os estados do Sul. Vamos caracterizar um pouquinho sobre os dois estados. O estado do Norte é um estado onde a produção era propriedades menores, a mão de obra não era escrava, e a do Sul, mão de obra escrava, grandes latifúndios, propriedade e produtos destinados para exportação. Então, mão de obra escrava no Sul, mão de obra que não era escrava no Norte. Isso é importante para a gente compreender. Então, a Constituição dos Estados Unidos permitia que direito à cidadania aos afrodescendentes e os ex-escravizados. Então, eles conquistaram, né, esse direito, porém os estados do Sul eles tiveram aí dificuldade em respeitar a Constituição. No caso, eles desrespeitaram a Constituição, fazendo com que criaram um Código de Negros para diminuir aí, pedir o direito, limitar o direito dos negros, a liberdade dos escravizados, ex-escravizados, e também o direito ao voto. Então, é uma dificuldade que os estados do Sul, onde a escravidão era legal, em aceitar aí a liberdade que foi conquistada, né, pelos afrodescendentes e ex-escravos. Os Estados Unidos tinha, por exemplo, o Ku Klux Klan, que é uma sociedade secreta que acreditava na superioridade racial branca e eles praticavam crimes e violências contra os ex-escravos e os afrodescendentes. Então, essa sociedade ela foi posta na ilegalidade como um grupo terrorista. Infelizmente, surgiu também, é importante que se diga, essa sociedade secreta surge no estado, no Sul, né, onde havia a escravização dos afrodescendentes nos Estados Unidos. E os Estados Unidos tem uma questão, infelizmente, a gente observa pessoas que acreditam ainda nas ideologias defendidas pelo Ku Klux Klan. Então é por isso que nós estamos aqui, por isso a importância da aula, para a gente fazer com que as pessoas entendam que representantes políticos, nomes que estão na mídia, que possam ter qualquer visão que não seja de combate a sociedades como o Ku Klux Klan, devem ser combatidas, não se deve ouvir, na verdade, não se deve dar atenção no sentido de apoio, mas a atenção deve ser voltada sempre para o combate. E a lei de Jim Crow, essas são leis nos Estados Unidos que ela permitiam, na verdade, a segregação racial. Então, as pessoas, foi um momento em que tinha o ônibus para negros, o ônibus para branco, o bebedouro para negro, o bebedouro para branco. Então, o próprio Estado era legal essa segregação, essa separação, né? Os bairros de negro e o bairro de branco. Então, a gente pode compreender que esse racismo que a gente ouve nos jornais, os crimes contra negros que nós ouvimos, e esse conflito, ele não é obviamente de hoje, mas é uma construção que foi tendo e que precisa, né, cada vez mais ser combatida. Então, e é óbvio que diante dessas medidas de racismo, de preconceito, pelo próprio Estado, muitas lutas elas foram iniciadas e conquistaram sim sucesso. Então a gente tem aí o Martin Luther King, e eu trouxe para cá, que era um pastor da Igreja Batista nos Estados Unidos, que defendia uma sociedade, ele dizia que tinha um sonho que os seus filhos não fossem julgados pela cor da sua pele, mas sim pelo seu caráter. E esse seu discurso é um discurso muito forte que tem uma responsabilidade até nos dias de hoje, quando a gente ainda percebe muitos sinais fortes de racismo e negacionismo
dessas práticas racistas que nós encontramos. Há pouco tempo nós tivemos o movimento, né, que a vida negra importa. Então, não aconteceu nos Estados Unidos, mas se estendeu pelo mundo todo, diante de vidas negras que são negros que são assassinados, que a principal causa é a cor da sua pele. Então, e a gente essa discussão ela é feita aqui no nosso país, nos Estados Unidos, e é importante que a gente fuja da superficialidade, que a gente fuja das ideias que dizem que o racismo não existe, porque basta você conversar com as pessoas que são, se você não é negro, mas conversar com as pessoas negras, que a gente pode ouvir relatos dessas práticas. Então, lá nos Estados Unidos, o Martin Luther King, e isso também com a Rosa Parks, por exemplo, que se negou a sentar no fundo do ônibus, e aí eles começaram a boicotar a empresa de ônibus, fazendo de certa forma que um movimento contra essa segregação, contra essa discriminação. Então, de uma forma, buscando sempre de uma forma pacifista, como Martin Luther King defendia. Grandes nomes. E aqui eu coloquei, né, a primeira menina a entrar para a escola, e numa escola em que grande maioria era branco, e ela precisou ser escoltada para ir para a escola com a ameaça, né, da violência branca, que era algo bem previsto. Então, quando eu falo disso, vocês lembram, provavelmente vão lembrar que muitos de vocês assistem aí, Todo Mundo Odeia o Chris, como é um relato, né, diário de um menino negro numa escola branca, e ele brinca com aquela situação, mas são contextos, né, são dias e dias em que se fala muito do racismo. Ele pode ser até ele tira mesmo, né, ele satiriza aquela situação, mas é um contexto de muito preconceito. E vamos falar um pouco sobre o imperialismo. Falando sobre o imperialismo dos Estados Unidos, nós vamos falar da doutrina Monroe, que era a América para os americanos. Então, eles defendiam que para se livrar aí dos interesses europeus sobre a América Latina, eles diziam estar, como lembram também das teorias em que eles acreditavam que eles eram aí escolhidos por Deus para levar, né, encaminhar, liderar o caminho da liberdade para a América Latina. Então, essa doutrina Monroe era acreditar que eles, né, defendiam a América para os americanos, mas na prática era a América para os norte-americanos, especificamente os estadunidenses, os interesses expansionistas dos Estados Unidos. A política do Big Stick o grande porrete, né, a política da Theodore Roosevelt, e a gente vai lembrar que era fale macio, mas carregue um grande porrete, que no caso era se a diplomacia não funcionasse, era para mostrar que os Estados Unidos estavam preparados aí com a força, né? A diplomacia não resolvesse, a força resolveria. E era um apoio dos Estados Unidos, né? Que se oferecia para aqueles países que precisassem se livrar aí dos interesses. Discurso civilizatório na América Latina. Bom, o darwinismo social foi baseado, né, Herbert Spencer, mas foi baseado na teoria de Charles Darwin, que Charles Darwin dizia que aqueles que fossem mais que tivessem capacidade de adaptação, aquele que tivesse a seleção natural sobrevivia. Então, para eles usaram essa teoria de trampolim para dizer que usar a justificativa que os brancos seriam a raça, mas a melhor raça, né? A raça que tinha as melhores condições genéticas. E essa teoria ela foi usada para que as outras nações
aceitassem e para ser conduzidas ao caminho da civilidade. Então, eles eram civilizados e eles iriam conduzir os outros continentes africanos e asiáticos, considerados por eles inferiores, para o caminho da civilização. Então, é uma teoria que, obviamente, totalmente preconceituosa, racista, e essa teoria acontece também, de certa forma, essas teorias justificativas racistas, elas também chegam também aqui no nosso país. O domínio cultural sobre os indígenas. No momento em que os indígenas aqui no Brasil, que os jesuítas é quem faz o processo de catequização dos indígenas, eles de fato eles desconsideram toda a carga cultural do indígena como cultura, né? Eles eram considerados selvagens por voltando àquela velha explicação. Então, eles não tinham a característica cultural parecida com os europeus, então eles eram considerados selvagens. Então, todo o processo de aldeamento foi realizado, fazendo com que os indígenas se distanciassem das práticas culturais que eles realizavam normalmente no seu dia a dia. Então, esse domínio cultural sobre os indígenas acontece inicialmente sobre os indígenas. Obviamente que existe uma resistência indígena. É importante que a gente também fale que essa resistência indígena aconteceu. Então, muitos dos nossos hábitos hoje, os hábitos de alimentação, nosso próprio vocabulário, é uma forma de resistência indígena sobre essa cultura, essa dominação cultural europeia. Mas a gente não pode negar que os esforços europeus em impor a sua cultura não foram pequenos, né? Foram esforços colossais. Eugenia no Brasil. Aqui no Brasil, lembrando também, eu acredito que nós já trabalhamos um pouco sobre um segundo reinado, eu disse para vocês do processo de branqueamento aqui no Brasil. Então, no momento em que acontece o processo de abolição da escravidão, eles não vão querer utilizar a mão de obra dos escravizados que foram libertos para poder trabalhar em suas fazendas. Eles buscaram uma opção que era trazer os imigrantes para o Brasil, com o intuito de branquear a população, né? Fazer com que aquela população, né, o Brasil que tinha um número considerável de escravizados africanos, eles fossem diminuído a quantidade de negros, com a vinda de muitos imigrantes, imigrantes da Itália, imigrantes da Holanda, imigrantes, enfim, de tantas partes da Europa. Então, observem bem como essa visão muito superior dos brancos, ela se estabelece também aqui no Brasil. Então, a gente fala sobre o racismo que acontece nos Estados Unidos, mas o nosso país é um país com grande parte da sociedade também negra, que tem uma raiz muito racista. Os próprios mais de 300 anos de escravidão, eles contribuíram para esse racismo enraizado, que todos os dias a gente precisa, cada dia, se comprometer com a luta antirracista do nosso país, de todas as formas, de todos os modos, enfim. Meus queridos, hoje essa aula foi muito necessária, né? Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se encontra aí na próxima semana, tá? Fiquem bem, estejam bem, até logo.